Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória épica do Palmeiras, pessoal, 4-3 em cima do Botafogo no Newton Santos, depois de perder de 3-0 no primeiro tempo. Palmeiras não entrou em campo no primeiro tempo, mas que segundo tempo, pessoal, segundo tempo de almanaque do Palmeiras, 4 gols. E é a vitória que pode ser a vitória do título, pessoal. Uma vitória dessa, o Endrick destruiu, pessoal. O Endrick jogou muito, foi o melhor da partida. Que partida do Palmeiras, que segundo tempo, né? Que segundo tempo de campeão, um time que não desiste nunca. Antes de soltar o vídeo aí, pra gente estar trazendo os comentaristas debatendo a partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Amigo ligado aqui na Placar TV. Jogo que foi um verdadeiro teste para cardíacos. Talvez a maior virada da história do Palmeiras, um dos 5 maiores jogos em termos de roteiro da história do Palmeiras. Do Botafogo, um dos mais trágicos e talvez o mais trágico de sua história, sem dúvida alguma. Porque o roteiro dentro de campo foi algo insano, né? Talvez nem se juntassem Martin Scorsese, Spielberg, os maiores gênios da história do cinema, os grandes diretores, teriam escrito um roteiro tão imprevisível como foi essa vitória por 4-3 do Palmeiras para cima da equipe do Botafogo. Resumo do primeiro tempo foi um amasso do Botafogo, uma aula de futebol. O Botafogo destruiu o Palmeiras, o Botafogo humilhou o Palmeiras. O Botafogo fez o que quis e virou o primeiro tempo com a faixa de campeão brasileiro. Porque se termina 3-0 para o Botafogo, ou um resultado até melhor, é claro que o Botafogo, tirando de ser o Palmeiras da corrida do campeonato, voltaria aos trilhos e, lógico, né, para terminar a temporada com esse título. Não foi o que aconteceu, né? Palmeiras que parecia um time de bêbado de churrasco. Era esse o retrato. O time não fez absolutamente nada em campo. Vitor Sá deitou, Tiquinho, todo mundo. Marlon Freitas, Tietê jogando muita bola. Sabe, time de bêbado de churrasco, né? Aqueles caras no fim do ano lá, batendo cabeça, sem posicionamento. Nada. O Palmeiras era isso contra, sei lá, uma máquina de fazer gols, um Barcelona do Guardiola. Era esse o duelo do primeiro tempo. E o duelo do segundo tempo foi o inverso. O Palmeiras pega o espírito, parece que sugou a alma do Botafogo. E o Botafogo simplesmente voltou a ser esse Botafogo que a gente tem acompanhado nas últimas rodadas. Apático, com a torcida jogando contra, o time sem cabeça. E o Palmeiras com um diferencial que hoje merece, esse sim, todos os elogios por tudo que tem feito, que é o garoto Endrick, né? Um jogador muito diferente, não à toa foi vendido por tanto e tanto valor para a equipe do Real Madrid, ainda fica no Palmeiras até o meio da temporada, e ele para mim foi o grande responsável por esse resultado. Matou no peito, como ele, depois do primeiro gol marcado do 3-1, dizendo, dá a bola em mim que eu resolvo, e resolveu, né? Depois os gols foram saindo naturalmente, ele fez o segundo, Palmeiras fez o terceiro com o Flaco Lopes, improvável entrada do Flaco Lopes, o Palmeiras empata 3-3 e o 4-3 com o Murilo, que fez uma partidaça, um dos poucos que no primeiro tempo havia se salvado, junto com o Zé Rafael e o próprio Endrick, né? O Palmeiras como uma fênix que ressurge das cinzas e agora abre de vez a disputa pelo Campeonato Brasileiro. Se vai ser campeão, claro, temos muitas rodadas e alguns jogos para acompanhar. Mas ele ganha uma casca e um corpo que mostra o porquê que esse time tem sido tão dominante recentemente. E o Botafogo provando da sua inocência, da sua falta de experiência. 4 técnicos no ano, um projeto que foi completamente bagunçado, destroçado com a saída do Luiz Castro, muito mal conduzido pelo John Textor, né, que falou pelos cotovelos antes do jogo, e agora talvez vai ter que ficar de bico calado depois da provocação ao Palmeiras pela vitória e pelo resultado vergonhoso para o Botafogo e colossal para a equipe do Palmeiras. E que depois de contratar um técnico ridículo como foi o Bruno Lage, aí agora efetivo interino, teve caçado, uma bagunça toda, o Botafogo começa a dar sinais de que
psicologicamente esse jogo pode mexer muito com o brilho da equipe e colocar bastante em xeque a competição. Ainda acho que se o Botafogo for campeão, vai ser muito com as calças na mão, como eu falei recentemente nos programas em que eu tenho participado. Mas acho que essa vitória, como foi no roteiro do Palmeiras, ele passa a ser, de novo, o grande favorito a conquistar o que pode ser, desta vez, o bicampeonato brasileiro na era dos pontos corridos. O primeiro bicampeonato brasileiro do Palmeiras na era dos pontos corridos, com títulos em sequência. A ver o que vai acontecer. Que jogo maluco, que roteiro cinematográfico e, claro, para os palmeirenses, dos mais saborosos. Departamento de competição da CBF, o presidente da CBF, a comissão de arbitragem, porque tá esquisito isso aí. Se você marca o pênalti do 4-1, essa corrupção tá meio esquisita, né? Tá bem esquisita, né? É uma corrupção que você tem... É o pênalti do 4-1, é que às vezes a gente você tá não ali marca, no, né? tá ali não no marca. Se você tá induzindo se o campeonato tá corrompido, você não marca o pênalti do 4-1. Exatamente. E assim, e você tá ali, a gente tá no calor, né, do tal, preparar o programa e tal, e senta e coloca o microfone, a coisa técnica e tal, e assistindo o jogo, no caso, o jogo hoje, mas os jogos, 37. Aí depois você para pensar, o pênalti perdido pelo Tiquinho Soares, a bola do 4-1, foi aos 37 minutos do segundo tempo. O cara que, se o time for campeão, talvez seja jogador do campeonato. Como é que dá pra falar tudo isso depois de o seu centroavante, o melhor jogador do campeonato, perder um pênalti de 37 minutos do segundo tempo? Só para concluir, assim... E um pênalti que não foi. A gente está falando tanto... mas as SAFs vão trazer uma nova visão empresarial... Isso aí, meu amigo, qualquer cartola de esquina fala de futebol brasileiro há um monte de tempo, né? E não fala na Premier League, né? Aí aquela coisa de como o ambiente acaba contaminando. Porque vai ver se o Textor vai falar isso na Premier League, se o Textor vai falar... Ainda que, claro, na Premier League a arbitragem seja muito, infinitamente superior à arbitragem no Brasil. Mas esse tipo de frase, ele não vai falar lá. Então, a arbitragem, eu acho você não pode falar isso, ele tem que corrupção é uma palavra muito forte. Ele pode pedir renúncia, dizer que foi erro. Porque é o seguinte, o árbitro ainda dá um amarelo pro Tiquinho por simulação, corretamente no lance. Sim. E foi correto. Quer dizer, ele marcou a simulação, ele marcou o pênalti. Para mim, o pênalti muito fica aqui na cabeça aquele lance lá atrás. Putz, da expulsão. Porque depois o julgamento vem. Ele sabe que errou. O problema é que o que é o certo e o que é errado dentro do campo, falando da arbitragem, quando uma federação vai num caminho, a CBF vai no outro, o árbitro, quando vai apitar na Sul-Americana, vai no outro caminho, se ele for para a Copa do Mundo, é outro apito. Outro critério. Entendeu? Como é que você, árbitro, consegue trabalhar? Tem esse lado deles também. Ser humano. Como é que você, árbitro, consegue trabalhar se você sabe que eu tenho que aplicar as regras ou eu tenho que adivinhar o que está na cabeça do CNM? Eu tenho que adivinhar o que está na cabeça do CNM, porque é um absurdo que está lá dentro da cabeça dele. O CNM é o chefe dele. É o chefe dele. E se eu não tiver adivinhar o que está na cabeça dele, não vem escala. Não vem escala, não entra o din-din, porque eles vivem disso. Então, assim, a gente está falando de um ser também que é muito pressionado, já não basta o nível de pressão que eles sofrem, agora é um nível técnico, que eu preciso adivinhar o que vai na cabeça deste cara, aí eu preciso apitar o campeonato estadual dentro daquilo que me pedem, e vou para apitar na América do Sul é de outro jeito, e se tiver um torneio da FIFA ele muda. É muita loucura, cara. É muita loucura. E esses caras aí, eles se perdem. Eles se perdem. E você percebe que eles estão perdidos, que até o VAR se perde lá ao chamar, ou se perde quando o VAR não chama. Eu acho que o VAR se perde... Mas VAR... o problema é a máquina ou é o ser humano? Não, é claro que é o ser humano. O VAR interfere demais no jogo. Isso, para mim, vai ser sempre o maior problema do VAR no Brasil, a quantidade de interferências, a quantidade de chamados. Porque o Paulo falou, não foi um pênalti que não existiu para o Botafogo. Vamos mostrar aí, enquanto já entrando... Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, 4-3. Palmeiras não entrou em campo no primeiro tempo, mas no segundo tempo, um segundo tempo de almanaque, uma vitória épica do Palmeiras e o Palmeiras rumo ao título brasileiro 2023. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.